Nunca na minha vida eu fiquei mais aterrorizado do que quando me aconteceu aquilo, há cerca de 1 ano atrás. Foi numa estrada que não tinha nada fora do normal, era quieta, calma e não tinha nenhuma história de assombração sobre ela. Era uma noite de primavera, fresca e escura, com a lua alta no céu. As árvores pareciam gigantes olhando de cima para mim. Confesso que aquilo, naquela circunstância, era amedrontador. Eu estava sozinho e estava apenas dirigindo, pensando nas minhas coisas. Em uma parte da estrada havia uma velha casa de fazenda com algumas casas menores em volta. Eu não me lembro da última vez que eu vi alguém por lá. O lugar estava completamente abandonado já fazia alguns anos. Eu estava um pouco distraído e estava olhando para a casa da fazenda, quando eu vi uma figura parada no meio da estrada. Eu não consegui ver o que era a essa altura. Eu só percebi que era um homem. Eu desviei o carro assim que vi ele e afundei o pé no freio. Eu quase fui parar na vala que tinha perto da estrada, mas o meu carro parou antes, abruptamente, em uma árvore. Ele começou a soltar fumaça, estava quebrado. Eu fiquei louco da vida. Quem não ficaria? E um pouco de loucura misturado com estresse e problemas de família não eram uma boa mistura. Eu saí do carro mancando e com a cabeça sangrando um pouco e andei na direção da figura, berrando com ele. O que diabos você está fazendo parado no meio da estrada? Ele estava de costas para mim e vestia um casaco que chegava quase até o joelho. Então ele virou para mim. O rosto dele parecia com tudo que é filme de terror que você já pode ter visto. Era branco com olhos negros que pareciam sugar você para a escuridão. O melhor jeito que eu posso dizer como foi é que eu estava sozinho com um homem, com um rosto inumano, que tinha quase me matado, em uma estrada onde nenhum outro carro estava passando. O rosto dele era uma coisa simplesmente aterrorizante. Parecia que ele estava completamente queimado ou que tinham jogado óleo fervendo nele. Eu acabei soltando um grito de terror. Ele abriu a boca e riu, como se tivesse ouvido uma piada. A risada era quase uma gargalhada diabólica, ela gelou a minha alma. Mas o que mais me aterrorizou foram os gritos e gemidos que ele soltou quando eu comecei a correr. Ele começou a me perseguir. Eu estava realmente apavorado. Eu ficava olhando para trás enquanto corria e vi aqueles olhos negros aterrorizantes. Logo a voz dele estava cada vez mais perto de mim. Os sons que aquela coisa fazia era algo que eu nunca tinha ouvido na minha vida inteira. Ele parecia estar gemendo, gritando e chorando ao mesmo tempo. Era tão alto e agudo que chegou um ponto em que eu tive que tapar os meus ouvidos com as mãos. Pouco depois, ainda correndo, eu já sentia a respiração dele na minha nuca. Então a mão dele agarrou o meu pescoço. Eu não lembro muita coisa depois disso. Tudo o que eu consigo recordar é uma luz vindo pela estrada, e então se dividindo em duas e então apitando, e aí eu caí no chão, com aquele grito aterrorizador ecoando na minha cabeça. Eu me lembro de uma outra figura correr até mim e gritar para outro alguém chamar uma ambulância. Eu acordei em um hospital. A minha cabeça e as minhas pernas estavam doendo. Então uma enfermeira entrou e falou algo, mas eu não consegui ouvir. Eu só ouvia gemidos vindo de algum outro lugar que eu não conseguia ver. Então os meus pais entraram no quarto. Eu fiquei mais uma noite no hospital, e a minha audição só voltou depois de 2 dias. Tudo o que eu conseguia lembrar sobre o acidente era daquela figura, que ainda me aterrorizava só de lembrar. A perda de audição que eu tive foi provavelmente causada pelo que quer que seja que era aquela criatura, que ficou berrando na minha orelha. Os meus pais me falaram que quando foram me ver eu estava branco feito a parede. Durante o dia, cerca de 1 mês depois, eu voltei para aquela estrada com um amigo meu e vi alguns restos do meu carro que foi enviado para o ferro velho algumas semanas antes. Nós fomos até onde a figura estava naquela noite, e demos umas voltas por lá. Nós andamos pela fazenda, pelas casas, pelas árvores, mas não encontramos nada.
O meu amigo não estava acreditando nem um pouco no que eu tinha contado para ele. Mas ele realmente acreditou que alguma coisa quase me matou de medo. Tudo o que eu sei é que isso aconteceu, e eu não sei quem o homem era, porque ele estava me seguindo, porque ele estava gritando, porque a cara dele era estranha daquele jeito e porque ele estava parado no meio da estrada. Eu não sei de nada. Eu simplesmente não dirijo mais por aquele pedaço da estrada de noite. Os fenômenos sobrenaturais sempre estão à nossa volta, só falta o momento certo para se manifestarem. Existem inúmeros relatos sobre vultos, aparições e luzes seguindo veículos na rodovia Regis Bittencourt, os quais são atribuídos aos inúmeros acidentes ali ocorridos. Este relato é sobre um desses fatos. O que aconteceu comigo foi um fato assustador e sobrenatural, e até hoje não esqueço aquele momento. Eu moro em Itapecerica da Serra, uma cidade vizinha de São Paulo, mas trabalho na capital. Não só trabalho, mas sempre que saio para me divertir, vou para lá. Para ir e voltar eu geralmente pego a rodovia Regis Bittencourt. Certa noite de um sábado, eu estava com uns amigos em um barzinho de São Paulo como geralmente nós fazemos. Quando deu umas 3 horas eu resolvi voltar para casa. Por ser o único a morar em Itapecerica da Serra, como sempre, fui embora sozinho. A estrada estava bem vazia, um carro ou outro só passando. Logo depois de ter passado pela entrada de Embu das Artes, tinha um carro atrás de mim que estava com o farol alto ligado. A luz estava refletindo do retrovisor diretamente nos meus olhos. Eu desviei um pouco o olhar para mudar o retrovisor de posição para a luz não pegar nos meus olhos, e quando eu olhei de volta para a estrada tinha uma pessoa a alguns metros na minha frente. Tá certo que esta estrada passa por um trecho meio urbanizado, e sempre tem uns malucos que tentam atravessar a estrada em vez de usar alguma passarela, mas sempre que eles fazem isso eles saem correndo, mas essa pessoa estava ali parada, olhando na minha direção. A primeira reação que eu tive foi pisar com tudo no freio e encolher a cabeça no banco, porque eu tinha certeza que ia pegar a pessoa, só que a única coisa que eu senti foi o tranco do carro de trás batendo em mim. No que eu olhei para frente, nada. O vidro estava inteiro, a frente do carro estava inteira, nada de errado. Eu saí do carro meio tonto da batida e o cara do carro de trás já saiu rasgando perguntando se eu tava louco, qual era o meu problema e coisas do gênero. A frente do carro dele ficou toda amassada, assim como a traseira do meu carro, mas a frente do meu carro não tinha nada. Eu comecei a olhar em volta procurando onde a pessoa que estava lá tinha ido, mas não achei ninguém. E a estrada até que tem uma iluminação decente. Eu falei pro cara do outro carro que se eu não tivesse brecado, ia ter atropelado alguém. Ele falou que não tinha ninguém na estrada, só eu e ele. E realmente, com a velocidade que eu estava, uns 100 km por hora, não dava para ninguém sair tão rápido assim da frente do meu carro. E mesmo tendo ido para um bar, eu não tinha bebido nada alcoólico, então não estava bêbado. E deu para ver direitinho a forma de uma pessoa, o rosto, a roupa, todos os detalhes, então não poderia ter sido reflexo da luz do cara de trás. Eu sei de uma coisa, que a BR-116 é famosa por não ser uma estrada muito segura e estar cheia de histórias de atropelamento. Talvez era o espírito de alguém que não tinha conseguido chegar do outro lado da pista, vai saber. Fantasmas realmente perambulam pela face da Terra? Se sim, por onde eles andam? Essas pareciam ser perguntas bestas para mim, coisas com as quais só crianças se preocupavam, mas não são mais. Deixe-me contar a história que passou de uma crendice besta para um tapa na cara bem real. Cerca de 4 meses atrás a minha esposa e eu estávamos na estrada, indo para a nossa lua de mel. Era uma viagem de 3 horas durante a noite, mas nós não nos importávamos, contanto que estivéssemos juntos. Só para variar, encontramos um congestionamento na estrada, era a véspera de feriado.
Normalmente você passaria por essa área em menos de 20 minutos, mas quando está do jeito que estava, você perde cerca de 1 hora. Depois de 15 minutos no congestionamento, a minha esposa agarrou o meu braço e começou a tremer. Eu olhei para ela e perguntei se ela estava bem, mas os olhos dela estavam grudados na beirada da estrada. Então ela falou: "Me diz que você está vendo ele." Eu olhei lá fora e perguntei: "Vendo quem?" A mão dela tremia e ela falou: "Ele. O cara sentado ali, o caroneiro." De novo eu olhei e não vi ninguém, então ela olhou nos meus olhos e falou assustada: "Não olha, para de olhar. Ele está olhando nessa direção e está vindo para cá." Eu olhei em todas as direções e não vi ninguém. Então a minha esposa começa a tremer inteira e fala: "Eu estou ficando louca, estou ficando louca. Me leva para algum médico, por favor, eu estou perdendo o juízo." Ela falava isso e agarrava o meu braço e tremia muito. Eu tive que gritar umas 2 vezes e dar uma chacoalhada bem forte nela para ela não ficar histérica. Então ela olhou para o banco de trás e falou: "Ele está aqui, no banco de trás." Eu olhei, mas não vi ninguém, mas a coisa estava muito intensa para eu achar que não estava acontecendo nada. Nesse meio tempo o tráfego começou a melhorar e já estava dando para andar numa boa. Então eu comecei a fazer perguntas para minha esposa, sobre o cara no banco de trás. Ela não olhava para trás, mas conseguia ver ele pelo espelho retrovisor. Ele era jovem, com calça jeans rasgada, uma blusa rasgada, não tinha olhos nas órbitas e era meio transparente. A única coisa que ele fazia era olhar para o relógio dele e a cada vez que ele olhava ficava mais desesperado. Ele começou a chacoalhar a cabeça e a reclamar, apesar da gente não conseguir ouvir o que ele dizia. A minha esposa estava aterrorizada, eu estava calmo até que o fantasma esticou a mão e encostou em mim. Tudo o que eu senti foi um frio na parte de trás da minha cabeça, no pescoço e ombro. Eu não podia ver o que era, mas a minha esposa estava falando que ele estava querendo que eu fosse mais depressa. Então ele fez a mesma coisa com a minha esposa e nesse momento eu acreditei em tudo o que ela tinha dito, quando eu vi o cabelo dela ser levantado por uma mão invisível. Naquela hora já estávamos fora do engarrafamento e estávamos indo bem rápido e o fantasma parecia estar mais calmo com isso. Nós estávamos chegando em um monumento que tem na estrada, para o qual o fantasma ficava apontando, segundo a minha mulher. Ela praticamente estava gritando para que eu parasse o carro lá. Assim que eu parei eu olhei para o banco de trás de novo e não vi ninguém, mas quando eu olhei para minha esposa eu vi ela grudada na janela dela fazendo tchau com a mão. Ela olhou para mim e falou que era para pegar as malas que estavam no porta-malas e colocar no banco de trás. Eu perguntei por quê e ela praticamente berrou para eu pegar logo as malas e colocar lá. Eu saí do carro, peguei as malas no porta-malas e as coloquei dentro do carro no banco de trás. Segundo ela, um fantasma não pode pegar carona com você se não tiver assentos livres no carro para ele sentar. Se é verdade ou não, eu não sei, mas depois do que passamos é melhor não arriscar. Muitos acontecimentos inexplicáveis ocorrem em estradas afastadas e escuras, deixando apavoradas as pessoas que presenciam esses acontecimentos sobrenaturais. Muitas das ocorrências são avistamentos de criaturas fantásticas, parecendo frutos de lendas ou até de contos além da imaginação, mas reais, não deixando pistas e nem tão pouco indícios do que realmente seriam, de onde vêm e para onde vão. Uma coisa é certa, não são desse mundo e sim talvez do além ou de outra dimensão. Meu nome é Luiz Carlos, e moro em Araçoiaba da Serra, estado de São Paulo. O que vou contar aconteceu com um conhecido nosso aqui da cidade, no ano de 1999, sendo o fato verídico, e que pode ser comprovado consultando a polícia local. Quase todos daqui conhecem esse fato, o qual merece ser divulgado devido à estranheza dos acontecimentos. No quilômetro 114 da Raposo Tavares, logo antes do novo pedágio,
Existe um desvio que é muito usado pelos que não querem pagar a tarifa para usar a estrada. Esse desvio passa por dentro de uma fazenda, cortando por trás o dito pedágio, e por isso, muitos motoristas o usam. Certa noite, um conhecido nosso de Araçoiaba da Serra, proprietário de uma chácara perto da cidade, estava voltando para sua casa com sua caminhonete às 2 da madrugada, quando percebeu que não tinha um tostão sequer para pagar o pedágio, pois tinha esquecido a carteira. Por isso, decidiu utilizar o desvio de terra tão conhecido pelos moradores da região. Esse desvio, como já dito, passa por diversas chácaras e corta caminho por dentro de uma enorme fazenda, em uma reta absolutamente plana de estrada de terra. Segundo seu relato para a polícia, ele ligou os faróis baixos e colocou uma música para relaxar. Quando ele chegou à grande reta de terra, resolveu acelerar mais para chegar em casa mais rápido. Ele estava a mais de 90 por hora, um tanto distraído pelo som e pelo sono. Os faróis lhe davam uma visão de aproximadamente uns 60 metros à frente. De repente, como um flash que lhe gelou a espinha, segundo suas próprias palavras, ele viu uma pessoa muito estranha. Mal deu para tentar desviar e ela saltou no meio da estrada, de braços abertos, direto na frente da picape. O atropelamento foi tão violento que o vidro dianteiro do carro foi estilhaçado como areia. Na hora, ele freou violentamente o carro, e depois de ter tomado fôlego e se livrado de todos os cacos que estavam em cima de seu corpo, pegou a lanterna que sempre carregava no porta-luvas do carro e resolveu sair do veículo para descobrir o que havia atingido. Segundo seu depoimento, seu coração estava saindo pela boca de tanto nervosismo. Ele achava que tinha acabado de matar um homem. Mas para o seu maior susto, ao sair do carro e procurar pelas redondezas, não encontrou nada, nem ninguém. Nenhum animal morto, nenhuma pessoa atropelada, absolutamente nada. Olhou na caçamba de sua picape e nada encontrou, nenhum vestígio. Alguns minutos de busca pelo suposto corpo e ele resolveu entrar dentro de seu carro e sair dali. Quando chegou na cidade de Araçoiaba, foi diretamente para a polícia informar o ocorrido. Obviamente, a polícia desconfiou e apreendeu seu carro para averiguações. Depois que as buscas no local do acidente durante o dia de nada renderam, o carro foi liberado, mesmo estando com a capota totalmente amassada e o vidro dianteiro com um enorme rombo. O ocorrido foi registrado na delegacia de Araçoiaba da Serra como atropelamento sem vítima, e a notícia perdurou no pequeno jornal da região por vários dias. Até hoje, dificilmente alguém utiliza os desvios do pedágio durante a noite, depois que a história se tornou popular. Muitos dizem que já viram vultos e luzes nos desvios, e muitos dizem que a região da Raposo Tavares, perto de Sorocaba, é assombrada, porque as obras de duplicação da estrada que foram feitas, há vários anos, causaram diversas mortes de operários que nela trabalhavam. Isto aconteceu há vários anos atrás. Havia entrado de férias e prometi para mim mesma de que desta vez as férias seriam diferentes. Já havia prometido que naquela quinta-feira iria para a fazenda da Carlota, uma grande amiga minha que morava em uma fazenda. Ela já estava aposentada havia alguns anos e eu sempre adiava a visita a ela. Peguei o carro e rumei em direção à fazenda, a qual estava distante cerca de 230 quilômetros, mas valeria a pena. Precisava realmente me isolar um pouco, e ficar sem nenhum tipo de preocupações com família, trabalho ou coisa parecida. Estava na estrada há algum tempo, e já era quase 1 da manhã quando o carro engasgou, começou a engasgar e dar solavancos cada vez maiores até que parei no canto da estrada. Não acreditava que aquilo estivesse ocorrendo comigo. Era muita falta de sorte, pois segundo meus cálculos teria mais uns 30 a 40 minutos para chegar à fazenda. A única coisa que sabia era que não era falta de gasolina, pois o ponteiro estava marcando ainda 3/4, e eu tinha enchido o tanque no caminho.
Saltei do carro e até mesmo abri o capô do carro como se entendesse muito de mecânica, na esperança de que pudesse ver algum fio solto ou sei lá o que. Fiquei pensando o que fazer naquele fim de mundo. Não havia nenhuma luz ao longe, nenhum carro à vista, não era uma estrada principal e sim secundária e pelo estado dela não era muito utilizada, não havia iluminação. Já havia fechado o capô do carro e estava ainda maquinando o que fazer para sair daquela enrascada, quando ouvi barulho de passos na mata que ficava entre a estrada levemente esburacada, mas não via absolutamente nada. Aquilo já me deixou alerta. Ouvi vozes, mas não conseguia saber nem sequer de onde vinham. Foi quando eu vi um homem e logo atrás uma mulher, mas eles andavam sem que mexessem com o corpo. Foi quando chegaram mais perto e eu vi que na verdade eles deslizavam como se os pés ficassem a milímetros do chão, mas apenas deslizavam para se locomover. Isso foi o suficiente para eu endurecer toda e agachar de medo atrás do carro. Agora eu via nitidamente os dois acompanhando o sentido da estrada e descendo na direção oposta em que estava indo antes do carro enguiçar. Eram figuras que eram humanas, mas não eram humanas na maneira de andar, elas simplesmente deslizavam. Eu estava totalmente apavorada e paralisada com o que estava vendo. Eu jamais acreditei em histórias sobrenaturais, sempre achava que as pessoas fantasiavam muito as coisas. Mas esse meu pensamento mudou completamente naquele momento. Fiquei por mais algum tempo agachada e as figuras já haviam até sumido há algum tempo, mas simplesmente eu não reagia. Foi quando meus joelhos começaram a doer demais e comecei então a me movimentar e ver o que fazer, e dali a algum tempo eu ouvi um barulho de respiração ofegante ainda longe, sem que tivesse ninguém ali, mas chegando até mim, vindo na minha direção. E não precisou de mais nada, eu me meti dentro do carro e tranquei a porta e percebi que chorava de puro terror. As minhas mãos tremiam e estavam úmidas. Tentei girar a chave e o carro pegou e então ao mesmo tempo senti um baque muito forte no capô do carro, soltei um grito e depois outros murros no capô sem ter ninguém na minha frente. Havia batidas também no vidro do carona como se esmurrassem o vidro. Engatei a primeira e acelerei com exagero e tentei ter equilíbrio para soltar a embreagem o mais lento possível, porque se o carro morresse naquela subida acho que acabaria morrendo de infarte. Agarrei o volante como se fosse a minha tábua de salvação e com tanta força que minhas mãos doíam. Era algo desesperador, havia murros nos vidros do outro lado e no capô do carro à medida que ia saindo de lá, mas não havia nada. Saí de lá bastante acelerada, mas não muito depressa como falei, pois o risco do carro morrer definitivamente para mim seria a própria morte, por isso tive que ter um autocontrole imenso. Eu chorava desesperadamente e trinquei os dentes como se aquilo me desse algum conforto. Era uma estrada com subida, mas não era muito alta, apenas levemente inclinada, mas para um carro com defeito não podia ser pior. Os socos ou murros continuavam pelo teto até o final do carro à medida que ia saindo dali. Continuei tentando me controlar agarrada ao volante o máximo que podia e rezando para sair dali. Esperei me distanciar mais um pouco e joguei a segunda marcha, muito embora o carro já pedia uma marcha mais suave, a terceira, porque naquela parte da estrada não havia praticamente nenhuma subida e sim um plano reto, mas preferi manter a segunda que era mais garantido, não podia cometer nenhum erro. O carro roncava feito desesperado, mas eu não estava nem aí, só queria sair dali. Conseguir soltar o ar dos pulmões quando ao sair de uma curva peguei uma descida também pouco inclinada, mas agora era uma descida. Já não escutava mais os murros no carro. Comecei a descida e somente alguns bons metros adiante eu arrisquei rapidamente a terceira, e senti que o carro aceitou sem sequer engasgar e alguns metros mais adiante eu passei a quarta, com toda a atenção possível e vi que nada de anormal aconteceu com o carro. Segui pela estrada apenas um pouco menos apavorada, mas o suficiente para ver que estava encharcada de suor, embora fosse um dia frio. Estava totalmente encharcada e o suor da testa pingava tanto que caía nos meus olhos e ardiam.
E finalmente peguei uma estrada que via raramente algum caminhão em sentido contrário, mas agora havia algum movimento, mesmo que raro. Segui mais alguns tantos quilômetros que não sei calcular, sendo que dei uma olhada no pequeno mapa que a Carlota havia feito para mim na última vez que tinha ido lá em casa, e vi que já estava chegando. Quando cheguei na fazenda, lá pelas 3:30 da manhã ela veio correndo me receber. Sabia que eu estava a caminho e não foi dormir pensando já que alguma desgraça havia acontecido. Quando ela olhou o meu estado lastimável, realmente viu que algo de horrível havia acontecido, sendo que nesse momento eu apenas quis abraçá-la e comecei a chorar novamente, mas agora de alívio. Foi uma experiência horrível, parecia que ia morrer de susto, morrer no sentido real mesmo. 2 dias depois eu e Carlota levamos o carro em um mecânico que era seu conhecido e ele não viu nada de anormal no carro, dizendo que estava em perfeitas condições, inclusive em perfeitas condições de viagem de volta. Ele deduziu que pode ter havido alguma sujeira que tivesse sido sugada pelo tanque e entupiu parcialmente o carburador do carro. E a lataria do carro que pensei que estivesse toda amassada estava totalmente normal, com exceção de uma pequena marca na traseira do lado do motorista, mas essa eu tenho quase certeza que já existia antes do ocorrido. E após passar 2 semanas tranquilas com ela, chegou o dia de retornar. Como segurança, seu tio, que era grande conhecedor da região, foi me acompanhando em seu carro um bom pedaço do caminho, só por garantia. O que foi tudo aquilo que aconteceu? Eu não sei, mas aqueles foram os momentos mais assustadores de toda a minha vida. Obrigado por ouvir até aqui, nos vemos em breve.